E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu vou só esperar alguns de vocês entrarem e vou fixar aqui nos comentários. Vou só aqui avisando para o pessoal. Bem, o motivo da nossa live de hoje é para que a gente possa discutir um pouco a respeito sobre a anatomia do sistema cardiovascular e o que você, quanto estudante da área da saúde, precisa saber, né, sobre algumas atualizações, sobre alguns conceitos que foram atualizados de alguns tempos para cá e assim sucessivamente. Vou só aguardar um pouquinho aqui a galera. Então, diante disso, é importante a gente falar que o sistema cardiovascular, basicamente, ele é um sistema fechado, né? Então, a gente tem como principal proposta entender de forma introdutória o que é que significa a anatomia desse sistema cardiovascular. Então, basicamente, o sistema cardiovascular, ele é um sistema fechado, onde ele é composto por algumas estruturas, como o coração, né, que a gente vai ver que o coração ele vai ser dividido em quatro cavidades cardíacas, né? Além do coração, ele também, esse sistema, ele vai ser composto, né, por alguns vasos sanguíneos, como as artérias, veias, arteríolas, né, vênulas e até mesmo capilares sanguíneos. E esses capilares sanguíneos são justamente estruturas microscópicas que a gente só consegue ver utilizando uma microscopia, né, um microscópio óptico, para que a gente consiga observar a presença dessa estrutura, né? Então, consequentemente, a gente vê que ele é de fato um sistema fechado. E quando a gente se desbruça a falar sobre o coração, a gente lembra que o coração ele é um órgão, ou um órgão muscular, né? Que ele é constituído por um músculo estriado cardíaco. E esse músculo estriado cardíaco, a gente se desbruça a falar sobre uma particularidade super importante a respeito dele, né? Esse músculo estriado cardíaco, ele não tem uma funcionalidade de fazer com que haja um processo regenerativo, caso ele seja perfurado, caso ele tenha algum tipo de falta de oxigenação no tecido, né? Caso tenha algum tipo de problemática acerca desse tecido, o coração ele não tem uma capacidade íntegra de regeneração. Então, como é que o coração ele consegue se regenerar, né, diante de uma circunstância, de uma variação, de uma, enfim, né? Se ele for acometido por algum tipo de problemática, como é que o coração ele consegue se regenerar? A princípio, o coração ele vai ser regenerado, né? Porque ele precisa ter um processo de cicatrização sobre o processo pelo qual ele foi submetido, mas o coração ele não vai ser cicatrizado pelo tecido, né? Estriado cardíaco. Ele vai ser cicatrizado pelo tecido conjuntivo. E a gente se adentra a lembrar que o tecido conjuntivo ele não tem essa funcionalidade de executar as atividades de bombeamento, né? Que atividades são essas? Aquelas atividades de sístole e diástole, né? Que são os principais movimentos cardíacos, né? Que é o movimento de contração e de relaxamento que o coração ele executa, né? Os movimentos de sístole e diástole, né? Então, se por acaso um paciente ele foi submetido a algum tipo de perfuração naquela estrutura daquele tecido, consequentemente, vai haver ali um processo de cicatrização, mas aquele processo de cicatrização vai ser desenvolvido por outro tipo de tecido, e esse tecido, ele não tem o processo ali da função do tecido estriado cardíaco, né? Que é executar aqueles movimentos cardíacos. Em consequência disso, aquela área que foi afetada, ela não vai desencadear, consequentemente, em movimentos cardíacos, né? Então, essa é uma das grandes particularidades que a gente tem que se adentrar. Então, quem já fez o meu curso de anatomia do sistema cardiovascular, que inclusive, para quem ainda não tem conhecimento, é um curso onde está mais voltado para falar sobre todos os aspectos gerais da anatomia do sistema cardiovascular, englobando coração, vasos sanguíneos e alguns casos clínicos, para quem tem interesse, o link está associado à minha bio, né, para que vocês tenham acesso, consequentemente, a essas aulas. São inúmeras aulas.
né? São inúmeras aulas que vão contemplar ali com os principais conceitos que estão voltados ali à anatomia do sistema cardiovascular e, consequentemente, vai agregar ali na sua prática clínica ou até mesmo agregar aí durante o seu processo seletivo, se você estiver fazendo algum tipo de concurso ou algum tipo de prova da própria faculdade. Então, vou só observar se tem alguma perguntinha por aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, a gente observa, né, esse tipo de situação. E aí a gente consegue observar que esses movimentos de sístole e diástole que o coração ele executa são movimentos para propenciar, né, com que o coração ele execute uma funcionalidade que é basicamente ser uma bomba propulsora. E o que significa isso? Significa dizer que o coração ele vai ser uma bomba pulsátil para proporcionar com que o sangue e os elementos que estão acoplados ao sangue consigam ali permear por todos os nossos tecidos. Mas por que o sangue se faz necessário permear pelos nossos tecidos, né? Se faz necessário porque é justamente nas hemácias, né, onde a gente vai ter o oxigênio, e esse oxigênio ele vai fazer com que haja o processo de oxigenação dos tecidos que estão ali necessitando de oxigênio para conseguir manter a sua vitalidade. Então, é por essa razão que o sangue ele fica permeando ali nos nossos vasos sanguíneos para que essas hemácias elas alcancem determinados tecidos, principalmente a massa encefálica, né, e manter ali a integridade do oxigênio. Mas também vale salientar e lembrar, né, que o sangue, ele também tem outras coisas ali, né? Dentro do elemento do sangue, a gente pode se adentrar a falar sobre não só as hemácias, mas a gente pode falar sobre os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. E quando a gente fala sobre esses leucócitos, existem várias linhagens de células, né, que vão ficar ali voltadas para cada um tipo de defesa do corpo. Quando a gente está tratando, por exemplo, de bactérias, a gente vai falar sobre neutrófilos, né, que são células de defesa especializadas para o combate contra bactérias. Quando a gente estiver falando sobre algum tipo de vírus, a gente fala sobre os linfócitos, que são células de defesa que vão ficar mais voltados ali para o combate contra vírus. Deixa eu só aumentar aqui um pouco a luz. Então, a gente pode observar que dentro dos vasos sanguíneos existem outros elementos, inclusive as próprias plaquetas, né? E essas plaquetas, elas executam a funcionalidade de fazer com que haja um processo de cicatrização dos tecidos. Caso você perfure o seu braço, corte o braço, enfim, qualquer área do corpo, existe um processo pelo qual, né, vai formar uma casquinha de ferida. E essa casquinha de ferida é justamente um processo pelo qual foi consolidado por conta das plaquetas, né? As plaquetas, elas são resquícios de células dos megacariócitos, né? E esses megacariócitos formam as plaquetas, e essas plaquetas, elas irão justamente para aquela área onde existe uma lesão, formam uma massa plaquetária, e ali elas formam, consequentemente, através de vários processos fisiológicos, a casquinha de ferida. Mas qual é a finalidade dessa casquinha de ferida? É justamente fazer com que não haja extravasamento de sangue consecutivamente, né? Não haja extravasamento de sangue sem haver necessidade, né? Até porque se o paciente ele for submetido a uma situação onde existe extravasamento de sangue de forma exacerbada, o coração ele simplesmente para de bombear, né? Ele entra em choque hipovolêmico. Então, o coração ele para. O paciente ele tem uma parada cardíaca. Então, esse é o segundo tópico muito importante que todo estudante da área da saúde tem que entender, tem que saber e, consequentemente, consolidar isso na sua prática clínica, né? Principalmente quando a gente está falando sobre profissionais da área da saúde que lidam diretamente com pacientes que foram submetidos a algum tipo de acidente automobilístico, né, que tem muito extravasamento de sangue, entender que existe uma cascata de coagulação para impedir com que o sangue ele extravase, né? Só que essa cascata de coagulação ela vai depender da gravidade, né, da gravidade da situação em que aquele paciente ele foi submetido, mas não só isso.
vai depender também de outras nuances, como, por exemplo, se aquele paciente ele tem um quantitativo de plaquetas o suficiente para fazer aquele processo de cicatrização, porque nem sempre o paciente ele tem, né? Principalmente se for um paciente que tem problemas hepáticos, ele tem uma produtividade um pouco diminutiva de plaquetas, ou se aquelas plaquetas que ele tem, né? Por mais que ele tenha um certo quantitativo de plaquetas legal, a gente também tem que entender, através de alguns exames laboratoriais, se aquelas plaquetas elas estão conseguindo grudar uma na outra, né? Estou falando de uma forma um pouco mais popular para que vocês consigam entender. O que significa dizer? Essas plaquetas elas precisam trazer a funcionalidade de conseguir se agregarem uma na outra para formar aquela massa plaquetária e, consequentemente, formar aquela casquinha de ferida. Porque caso isso não aconteça, infelizmente o processo de cicatrização ele não vai acontecer. Então, a gente consolida que, geralmente, né, o coração ele acaba que desencadeando ali em dois tipos de circulação sanguínea. A gente vai ter a pequena circulação e a grande circulação, né? A grande circulação é aquela circulação onde o sangue ele vai permear por todos os nossos tecidos e órgãos, né? É uma circulação sistêmica, né? Onde os vasos sanguíneos vão direcionar o sangue para todos os elementos do nosso corpo. E temos também a pequena circulação. E essa pequena circulação é uma circulação pela qual é consolidada ali entre as cavidades cardíacas e tendo um acoplado ali com o pulmão. O que isso significa dizer, né? Já que o pulmão não tem nada a ver com o coração. É porque o coração, especificamente em uma área ali que a gente chama de átrio esquerdo, ele vai encaminhar, né? Encaminhar não, ele vai receber o sangue que veio lá dos alvéolos pulmonares, lá do pulmão, que vai fazer um processo de hematose. Deixa eu simplificar aqui para vocês. O sangue, ele está pobre em oxigênio, porque ele já distribuiu todo o oxigênio que tinha para distribuir, né? Então ele ficou pobre em gás oxigênio e, consequentemente, ele está rico em gás carbônico. E a gente lembra que o gás carbônico ele é tóxico para o nosso organismo, né? Então, as hemácias elas precisam passar por um processo de desintoxicação, né? Então, essas hemácias elas entram ali na veia cava superior ou a veia cava inferior, entra ali na região da primeira câmara cardíaca, que é o átrio direito. Do átrio direito, esse sangue passa para o ventrículo direito e do ventrículo direito passa pela artéria tronco-pulmonar. Essa artéria tronco-pulmonar faz com que haja o direcionamento do sangue, né, que está rico em gás carbônico. Esse sangue agora vai ser direcionado para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, para que aconteça aquele processo de hematose. E o que é esse processo de hematose? É o processo pelo qual essas hemácias, que são células, elas irão realizar as trocas gasosas, né, com os alvéolos pulmonares, através de um processo de difusão celular, né? Então, o que é os alvéolos pulmonares? É uma estrutura anatômica que está ali acoplado ao pulmão. Se você ainda não sabe a respeito sobre a anatomia do pulmão, eu sugiro que você assista a minha videoaula, que está aqui disponibilizada na bio de forma gratuita, no YouTube, né? Então, a gente pode observar que existe esses dois tipos de circulação sanguínea, né? Então, diante dessa nuance, o que é importante também da gente lembrar, né? Que o coração está situado na região mediástica, né? A região mediastina. Essa região mediastina significa dizer que o coração está situado na região do meio, né? Na região torácica. Consequentemente, nas suas lateralidades, ele vai ter ali a presença dos pulmões, né? Do pulmão direito, do pulmão esquerdo. Além disso, o coração é completamente revestido e protegido por várias estruturas, né? O coração ele vai ser protegido pela caixa torácica, né? Que essa caixa torácica ela é constituída por estruturas ósseas. Que a gente vai ter ali a presença do cisterno, as costelas verdadeiras, as falsas, né? Além disso, o próprio coração ele também vai ser protegido por uma membranazinha que a gente vai chamar ela de pericárdio. E essa membranazinha, ela não só vai ter o aspecto para realizar a proteção para o coração, mas ela também vai gerar
um produto um pouco seroso para fazer com que o coração ele não tenha ali a presença de atrito durante os seus movimentos de sístole e diástole. Então a gente percebe, né, que é desenvolvido vários mecanismos, não só de proteção para o coração, mas também um mecanismo de fazer com que o coração ele consiga realizar os seus movimentos sem que haja a presença de atrito, né? Já que esse pericárdio, que é essa membrana que fica ali envolvendo o coração, ele está produzindo esse conteúdo um pouco mais seroso, né? E progressivamente fazendo com que o coração ele não tenha atrito. Então, a gente observa que geralmente o coração ele vai ter todos esses constituintes, né? E o que é interessante de descrever a respeito disso? O que é importante é que em alguns casos clínicos a gente não vai ter esse tipo de situação tão perfeita, né? Por exemplo, em casos de pacientes com microcefalia, que é aquele acometimento onde o paciente ele vai ter ali uma formação congênita da massa encefálica, a gente pode observar que esse paciente com microcefalia, ele não só vai ter a malformação congênita da massa encefálica, mas ele também pode vir com algumas malformações congênitas em outros sistemas. A exemplo disso, a gente pode observar esse acometimento da malformação congênita também no coração. É sempre? Não, não é sempre. Pode ser que venha também com esse tipo de acometimento. Vocês conseguem entender? Possa ser que venha com esse tipo de acometimento, onde o paciente ele tenha algum tipo de malformação congênita ao que se refere ao coração. E diante disso, né, dessa malformação congênita no coração, esse paciente com microcefalia, que é o exemplo que eu estou descrevendo aqui para vocês, ele pode ter uma má distribuição da circulação sanguínea, né? Ou algum tipo de arritmia cardíaca, né? Isso vai favorecer com que esse paciente ele tenha distúrbios, consequentemente, ao que se trata do sistema cardiovascular. E de onde é que eu estou tirando todas essas informações? Eu estou tirando todas essas informações aqui do meu livro, do Netter, que é um livrozinho que eu gosto muito de sempre falar aqui para vocês, né? É o livro de anatomia do Netter, Anatomia para Colorir. Ah, mas por que que eu uso sempre esse livro? Eu gosto muito desse livro porque ele é um livro que não só contempla com as informações relevantes do que se trata, né, da anatomia, mas ele acaba aqui trazendo a anatomia de uma forma muito mais simplificada e lúdica, onde a gente está tratando, né, sobre várias estruturas e essas estruturas a gente precisa memorizar onde cada uma delas está situada. Então, ele traz de uma forma lúdica, onde ele aplica ao aluno, fazer com que o aluno, ele, de repente, pinte alguma estrutura ou responda alguns questionamentos com base naquilo que foi dito anteriormente, né? Então, é um livro que eu costumo trazer as informações baseado no livro do Netter, né? Então, a gente consolida com algumas informações a respeito do coração, que eu falei anteriormente para vocês, e a gente lembra que o coração ele vai ser constituído por uma base e por um ápice, né? Quando a gente está falando sobre a base do coração, é a base dele propriamente dita, né? É a região onde ficam os principais vasos sanguíneos, como a veia cava superior, a artéria troncopulmonar, as veias pulmonares, né? É a base do coração. E já o ápice é a estrutura que vai ficar ali mais interligada com os ventrículos, tanto o ventrículo direito e esquerdo, né, que formam literalmente esse ápice cardíaco. E é justamente ao se trata do ápice cardíaco, a gente observa que o ápice cardíaco ele não tem a presença de vasos sanguíneos calibrosos. Na verdade, o ápice cardíaco ele só vai ter a presença mesmo é, de ramos, né, de ramos dos vasos sanguíneos oriundos da artéria coronária. E essa artéria coronária ela nasce da artéria aorta. Ficou um pouco complicado de você conseguir entender? Eu sugiro que você acesse o link da minha bio e, consequentemente, veja essas aulas,
né, correspondentes ao sistema cardiovascular, da anatomia propriamente dita do sistema cardiovascular, né? Aproveitar esse período de férias e aproveitar esse período de estar um pouco mais ocioso para agregar em conhecimentos e, consequentemente, agregar na sua prática clínica profissional, né? Então, a gente consegue observar que, geralmente, no livro vai ser descrito que o coração ele pode ter um formato de uma mão fechada ou de um cone truncado. Esse termo, cone truncado, eu não costumo descrever porque eu acho que fica um pouco mais complexo da pessoa entender o que é um cone truncado, né? Então, fica melhor descrever que é de uma mão fechada, e no livro também descreve dessa maneira também, que o coração ele pode ter um formato de uma mão fechada. E aí a gente pode descrever que diante dessa circunstância, o coração ele vai estar projetado ligeiramente para o lado esquerdo, né? Ligeiramente para o lado esquerdo. O que que isso significa? Significa dizer que o coração ele vai estar levemente projetado para o lado esquerdo, fazendo um acometimento na regressão do volume do pulmão esquerdo, né? E olha só que interessante, o pulmão esquerdo acaba que tendo uma limitação no seu desenvolvimento, né? Por conta que o ápice cardíaco ele acabou sendo desenvolvido, projetado para o lado esquerdo, o pulmão não teve totalmente o seu espaço para o desenvolvimento, e aí, consequentemente, ele perdeu um pouquinho da sua anatomia, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o pulmão direito, ele é composto por três lóbulos, né? O superior, médio e inferior. Já o pulmão esquerdo, ele é composto por dois lóbulos, que é o superior e o inferior. Tanto é que o pulmão esquerdo, ele vai ter uma região anatômica que a gente consegue descrever aquilo dali como incisura cardíaca, que é justamente uma região pela qual é a marcação onde o coração estava. Mas isso significa dizer o quê? Significa dizer que o paciente, as pessoas, na verdade, vão ter delimitações com relação ao processo respiratório, ao que se trata do pulmão direito e esquerdo? Não. Os dois pulmões, eles têm a mesma equivalência ao que se trata do processo respiratório, né? Isso significa dizer o quê? Se um paciente, ocasionalmente, ele só tem um pulmão, ele consegue ter uma vida normal, né? Obviamente, tendo alguns determinados cuidados, mas ele consegue ter atividade, ele consegue desenvolver atividade física, consegue ir para academia, consegue, enfim, ter uma vida normal. Mesmo diante de uma circunstância dele ter somente o pulmão esquerdo, né? Que só tem dois lóbulos, né? Consegue ter uma vida normal. Então, aqui a gente pode observar, né, diante de outra nuance, que sempre o coração ele vai estar sempre protegido, né, pelas costelas, pelo osso externo, que forma a caixa torácica, né, tem os pulmões ali também desenvolvendo ali a sua proteção. E aí, o coração, quando a gente se adentra às suas cavidades cardíacas, cada cavidade cardíaca vai ter a sua particularidade, né? Não vou me adentrar tanto nessas questões, mas o que eu posso dizer é que, geralmente, o ventrículo esquerdo, né, é a câmara cardíaca que é constituída por um miocárdio muito mais espesso, e esse miocárdio muito mais espesso é proposital, né? Justamente porque ele enfrenta o processo da gravidade e ele precisa ser espesso porque ele vai empurrar o sangue que está oxigenado para a artéria aorta e, consequentemente, essa artéria aorta encaminha o sangue para as outras estruturas do corpo, né? Então, existe um desafio a ser confrontado, que é a questão da gravidade. Então, o miocárdio do ventrículo esquerdo, ele precisa ser um pouco mais espesso para proporcionar ali a distribuição sanguínea. E vale salientar também que o coração ele já começa a sua atividade, mesmo que aquele indivíduo ainda esteja no seu processo de desenvolvimento embriológico, né? O que isso significa dizer? O coração ele está ali se desenvolvendo a partir da oitava semana gestacional e quando ele já tem ali alguns mecanismos, algumas estruturas para conseguir
começar a ter a sua atividade, ele começa a ter a sua funcionabilidade. Só que não significa dizer que ele está completamente formado. Ele não está completamente formado. Mas ele começa a executar a sua função. Ah, mas por que ele começa a executar a sua função? Porque aquele feto, ele já está tendo a produtividade do que a gente fala sobre as hemácias fetais, né? Está sendo produzida ali pelo fígado, né? Depois a gente vai observar que essas hemácias, depois elas começam a ser produzidas pela medula óssea, mas a medula óssea, como ela ainda não foi formada, quem toma essa postura dominante vai ser o fígado durante esse processo gestacional. Então, o fígado começa a produzir hemácias fetais e essas hemácias vão para onde? Elas precisam ser redistribuídas pelo coração do feto. Vocês conseguem entender? Então, o que isso significa dizer? Como o coração ele ainda não foi completamente formado, mas algumas estruturas foram formadas e consegue desencadear uma funcionabilidade ali de proporcionar já uma pequena distribuição, o que foi formado no fim das contas, a partir da oitava semana gestacional? A gente consegue compreender que os átrios, eles foram formados, né? Os átrios. Os átrios que são justamente as estruturas que formam, de fato, a base do coração, né? Onde vai estar situado ali os principais vasos sanguíneos. Então, existe um mecanismo pelo qual vai ser desenvolvido, onde entre os dois átrios vai ser formado um forame, né? Para ficar melhor da gente entender o que é que significa forame. Forame é justamente uma estruturazinha, né? Que é um espaço conectivo entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Esse forame, né, que a gente chama de forame oval, esse forame oval vai ser justamente a estrutura pela qual vai servir de conexão entre os dois átrios, né? Proporcionando sequencialmente ali uma distribuição cardíaca inicial, né, para aquele feto. Diante da circunstância em que aquele bebê ele vai concluindo, né, o seu processo gestacional, esse forame oval ele vai sendo fechado, né? Ele vai fechando, já que os ventrículos eles vão consolidando, né, com o término da sua formação, e aí a gente vai ter todo o processo agora de circulação sanguínea de forma convencional, como a gente conhece, né? Então, basicamente tem essa nuance também que a gente precisa entender, né? Que existe uma estratégia pela qual o coração desenvolve para que exista já o processo de circulação sistêmica e os primeiros batimentos cardíacos do bebê funcionando, né? A gente já consegue observar. Tá, como é que o coração ele bombeia? Ele precisa de estímulos, né? Como é que ele tem algum tipo de estímulo para que ele consiga executar a sua atividade? O coração ele vai receber estímulos através do nervo vago. Esse nervo vago é um dos 12 pares de nervos cranianos. E esse nervo vago ele vai proporcionar ali com que exista impulsos nervosos para que o coração sempre se mantenha bombeando. Vai ter, inclusive, até algumas estruturas específicas do coração que vão receber esses estímulos. E essas estruturas são descritas como nó sinoatrial, né? Que esse nó sinoatrial ele recebe, por exemplo, essas estruturas de impulsos nervosos, né? Para que ele sempre se mantenha bombeando. Então, basicamente, é algo que a gente precisa entender como profissional da área da saúde ou estudante da área da saúde, né? Que existe uma conexão. A gente está falando sobre coração, mas em determinados momentos a gente acaba aqui falando sobre outros sistemas corpóreos, porque a gente consegue entender que tudo está conectado, né? Só em falar sobre a anatomia do sistema cardiovascular, a gente acaba aqui falando também relativamente sobre a anatomia do pulmão. E da anatomia do pulmão, a gente acaba aqui falando também relativamente sobre a anatomia da massa encefálica, né? E principalmente ao que se refere sobre
os nervos cranianos. E é importante também falar que esse nervo vago, ele acaba que também nascendo de uma estrutura anatômica lá da massa encefálica, né, que é a estrutura que a gente chama de bulbo. Esse bulbo, ele é cardiorrespiratório. A função dessa estrutura é ser cardiorrespiratória. O que é que isso significa dizer? Essa estrutura, existe uma estrutura específica da massa encefálica que a funcionalidade exclusiva dela é fazer com que sempre mande impulsos nervosos para que o coração sempre se mantenha bombeando. Além disso, fazer com que a gente, de maneira inconsciente, fique respirando, né? E o pulmão também mantenha a sua integridade de funcionalidade. Porque a gente lembra também que o pulmão, ele também está fazendo seus movimentos de contração e relaxamento, né? A gente até fala um pouco sobre isso, né? Porque o pulmão, ele é revestido por um tecido, né? Que a gente chama de pleura. Essa pleura, ela é basicamente uma estrutura muito semelhante ao pericárdio, no que se refere à sua funcionalidade, que é justamente fazer com que haja produtividade de um conteúdo um pouco mais seroso, para que o pulmão ele não tenha ali atrito durante os seus movimentos, né? Então, acaba que a gente acaba aqui falando sobre os outros sistemas, né? Então, se você tem dúvidas no que se trata sobre a anatomia do pulmão, a anatomia do sistema nervoso, eu sugiro que vocês acessem o link da minha bio e tem algumas videoaulas gravadas gratuitas que estão sendo disponibilizadas no YouTube. Agora, se você quer se aprofundar mesmo, ao que se trata de anatomia, fisiologia e alguns casos clínicos, eu sugiro que você faça o curso completo, que também está no link da minha bio, né? Que é o link que vai falar sobre os cursos de anatomia do sistema nervoso e anatomia cardiovascular, certo? Onde vocês vão, de forma mais enfática, entender sobre a anatomia e fisiologia desses sistemas. Não só isso, mas também falar a respeito de alguns casos clínicos, né? Então, a gente pode descrever, né, que esse coração ele vai ter várias estruturas, como foi dito anteriormente, né? E o que é importante também, como último tópico que eu vou trazer aqui desse bate-papo que a gente está tendo aqui, é que lá nas câmaras cardíacas do coração, a gente pode observar que não só existe também as particularidades de cada câmara cardíaca, mas a gente também vai ter um sistemazinho acoplado em cada câmara cardíaca, mas não só também em cada câmara cardíaca, mas também vai estar situado algumas estruturas também dentro dos vasos sanguíneos. Essas estruturas, elas impedem com que haja o refluxo sanguíneo por conta da gravidade, enfim, que é justamente as válvulas, né? O que significa? O que é essas válvulas? Essas válvulas, elas impedem o refluxo sanguíneo e geralmente elas vão ficar entre uma câmara cardíaca e outra, impedindo com que o sangue que foi para a câmara cardíaca posterior consiga retornar. Por exemplo, na região direita, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a válvula tricúspide, né? Por que eu falo válvula tricúspide? Porque ela é constituída por 3 cordas tendinhas, né? E aí essa válvula tricúspide, ela fecha no momento em que o sangue que está situado no átrio direito vai para o ventrículo direito. Nesse momento que o sangue vai do átrio direito para o ventrículo direito, para que o sangue que está no ventrículo direito não volte para o átrio, a válvula tricúspide fecha, né? Para impedir esse refluxo sanguíneo. E assim vai tendo essas válvulas em outras regiões do coração. Como na região esquerda, a gente vai ter também a válvula bicúspide. E a gente fala bicúspide porque ela é constituída por só 2 cordas tendinhas. Fechou? Tem também as válvulas semilunares, que essas válvulas semilunares, elas têm a mesma funcionalidade, tanto da válvula tricúspide como bicúspide, e essas válvulas semilunares, elas irão ficar situadas tanto na artéria aorta, como também na artéria troncopulmonar, que é justamente para impedir o refluxo sanguíneo, né? Então, pacientes que têm algum tipo de problema
algum problema nessas válvulas, consequentemente vão ter ali o desencadeamento de algum tipo de problema com relação ao refluxo sanguíneo. Deixa eu só ler aqui. Eu estou comentando sobre a anatomia do sistema cardiovascular, que acaba falando também sobre o sangue, né? Isso, o sangue, ele acaba que se adentrando ao coração com a proposta de que ele seja oxigenado, né? Respondendo aqui a pergunta. Porque o sangue, ele acabou que permeando por todo o seu corpo, né? Distribuindo ferro, distribuindo oxigênio, e chega um determinado momento que o sangue ele fica sem oxigênio. Ele agora vai ficar rico em gás carbônico, que esse gás carbônico ele acaba sendo tóxico para o nosso corpo. Então, como é que o sangue agora ele vai ganhar novamente oxigênio? Ele vai ganhar oxigênio novamente quando ele se adentra às câmaras cardíacas e, consequentemente, através desse acesso às câmaras cardíacas, ele acessa ali a artéria troncopulmonar, que dessa artéria troncopulmonar, esse sangue ele vai ser direcionado para os alvéolos pulmonares, que são estruturas do pulmão, e esses alvéolos pulmonares eles vão realizar uma troca gasosa. As hemácias, que estão ricas em gás carbônico, vão dar o gás carbônico para o alvéolo pulmonar e o alvéolo pulmonar vai dar oxigênio para essas hemácias. Essas hemácias agora que estão oxigenadas, elas vão retornar para o coração através das veias pulmonares lá no átrio esquerdo, para que, consequentemente, elas se adentrem novamente à circulação sistêmica. Bem complexozinho de entender, né? Então, um último pontozinho que eu vou citar aqui para vocês é que eu vou falar agora a respeito sobre o último tópico, né, sobre um caso clínico importante para a gente descrever, que é sobre as placas de ateroscleroma, que muitas das vezes passa despercebido esse tipo de conhecimento, né, que a gente acaba aqui não falando de forma predominante, mas é importante. E o que seriam essas placas de ateroscleroma? Essas placas de ateroscleroma, elas são como se fossem placas de gordura, vamos imaginar assim, né? Essas placas de gordura, elas podem ficar alojadas na parede do vaso sanguíneo, né? E aí a gente pode ter dois tipos de acometimento. O que é que acontece? Essas placas de ateroscleroma, elas podem ir crescendo nos vasos sanguíneos, né? Já que elas estão grudadas na parede do vaso sanguíneo, elas podem ir crescendo e, consequentemente, obstruir aquele vaso sanguíneo. Eita, mas qual é o problema desse tipo de situação? O problema dessa obstrução é porque aquele sangue que estava, né? Aquele sangue que já conhecia aquele percurso para levar oxigenação para aquele determinado tecido, já não vai ser mais distribuído sangue para aquele determinado tecido. E a gente pode observar esse tipo de problemática ao que se trata de um vaso sanguíneo que está distribuindo sangue para o próprio coração. A gente lembra que o coração ele também precisa de sangue, né? Para que ele mantenha a sua vitalidade e ele também seja oxigenado. Quem geralmente vai levar sangue para o próprio coração é as artérias coronárias, né? Então, essas artérias coronárias elas podem ficar obstruídas por conta dessas placas de ateroscleroma, né? Então, essas placas de ateroscleroma elas podem ir crescendo e formar uma obstrução ou pode acontecer outro tipo de situação. Essas placas de ateroscleroma, elas podem, se por algum motivo, se desprender daquele vaso sanguíneo e elas começarem a ficar, né, circulando ali dentro do vaso sanguíneo, até que essa placa de ateroscleroma, ela alcance algum vaso sanguíneo mais estreito, né? E ela fique presa naquele vaso sanguíneo mais estreito, fazendo com que haja uma obstrução daquela área. Mas qual é o problema disso? É porque essa placa de ateroscleroma, ela pode ter viajado ali, né, em uma área que estava levando o fluxo sanguíneo para a massa encefálica, né? Então, o que isso significa dizer? Que
essa placa de ateroscleroma, que nem era daquela região, viajou para aquela região, onde estava levando o fluxo sanguíneo para a massa encefálica, consequentemente, houve uma redução significativa, né, do fluxo sanguíneo que estava sendo direcionado para o cérebro. Consequentemente, esse paciente ele vai ter uma diminuição na concentração de oxigênio que estava sendo encaminhado para o cérebro, né? Isso pode ter vários tipos de acometimento, inclusive a morte encefálica, né? Por conta dessas placas de ateroscleroma, né? É bem complicadozinho essa situação de placas de ateroscleroma. Então, eu decidi falar um pouco a respeito sobre é, a anatomia do sistema cardiovascular com vocês no dia de hoje, né? Para que vocês entendam quais são os princípios, a importância que a gente precisa entender como profissional da área da saúde ou como estudante da área da saúde, para que vocês consigam entender sobre a complexidade desse sistema e para que desperte a curiosidade de vocês em entender, né? Porque vocês são futuros profissionais da área da saúde, né? Então, a anatomia humana, no meu conceito, é a base de todo profissional da área da saúde. Então, como a gente vai estar ligado aqui nesse processo de estar se adentrando de férias, eu achei interessante vocês pegarem um pouco desse tempo de vocês, de período de férias, e, consequentemente, assistirem algumas videoaulas minhas que foram gravadas e estão sendo disponibilizadas de forma gratuita lá no YouTube, né? Ah, mas como é que eu posso ter acesso a isso? É só acessar o link da minha bio, que consequentemente vocês vão ser direcionados para as minhas videoaulas. E lá vai ter aula de todo tipo de conteúdo que está referente à anatomia. Anatomia do sistema cardiovascular, encefálica e aí por diante. Agora, caso você queira se adentrar a entender mais sobre a complexidade, casos clínicos, de uma forma muito mais robusta, com uma carga horária bem maior, eu sugiro que você faça o curso no período das férias, aproveitar esse tempo, né, que você vai ficar um pouco mais ocioso em casa, durante o período das férias, né, porque a gente não fica todas as férias viajando, né, vocês terem aí um complemento da carga horária de vocês. Deixa eu só ler aqui uma dúvida. Sim, a placa de ateroscleroma, ela está ligada ao tecido adiposo, que no caso é gordura. É sim, é gordura sim, certo? Placa de ateroscleroma tem uma ligaçãozinha com o tecido adiposo, certo? Inclusive, esse tecido adiposo, né, ele pode ficar circundando também o próprio coração, a depender da situação clínica do paciente, certo? Pode ficar uma massa de tecido adiposo ficar circundando completamente o coração. Ah, mas qual é o problema que isso pode acontecer? O problema que pode acontecer é justamente ficar aquela massa de tecido circundante, impedindo com que o coração ele desenvolva os seus movimentos de sístole e diástole de forma efetiva, né? Ele tem ali limitações nos seus movimentos. Deu para entender? Fique se limitando com relação a isso. Então, basicamente é isso o que eu queria discutir com vocês nesse bate-papo de hoje. Me estendi mais do que eu estava pretendendo. Então é isso. A minha pretensão de hoje é despertar o interesse de vocês, né, para a gente conseguir conversar e ter um momento para a gente conseguir tirar dúvidas e, consequentemente, fazer com que vocês entendam mais um pouco a respeito da anatomia do sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui a live gravada para que vocês tenham acesso e, consequentemente, de repente, anotar algumas coisinhas aí. Um beijão. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só mandar uma dúvida para mim lá no direct sobre qualquer coisa ao que se refere sobre o curso de anatomia do sistema cardiovascular ou sobre as aulas. Pode mandar uma mensagem lá no direct ou deixar alguma dúvida aqui nos comentários que certamente eu vou responder. Beijão e até a próxima. Obrigado por ter participado, cada um de vocês.